Vamos de toca-disco? Muito bem, esse é um pedaço de uma vitrola Muller, que no caso o toca-disco é Philips, e está quase pronto. Ainda faltam alguns pequenos detalhes, como refazer essa capa, mas por ser um equipamento automático e nem todos os toca-discos têm a mesma máquina, eu vou apresentar essa máquina para você conhecer, apreciar o funcionamento dele. Então nós temos aqui uma máquina totalmente automática, seleção de velocidades. Aqui temos em 0 o motor desconectado, fica totalmente solto. Depois 78, 45, 33 e 16 RPM. Tem a alavanca que posiciona os discos corretamente, não deixa eles frouxos quando eu empilho, e sente o último disco quando essa alavanca cair definitivamente aqui para baixo, informando a máquina que chegou ao último disco, e aí o aparelho vai desligar logo em seguida, assim que terminar de rodar o último disco por completo. Esse aqui é um sensor de tamanho de disco, também sente que um LP, no caso, caiu aqui, passou para baixo. O braço não tem nenhum ajuste de contrapeso, nada, um braço simples. O único diferencial dele é que aqui o sistema de agulha dá para escolher se é a agulha normal para baixa velocidade ou é a agulha de alta velocidade, de 78 RPM. Nesse caso, a agulha de 78 está boa, mas a de baixa velocidade, 33, 45 RPM, já não existe mais aqui. Eu tenho um conjunto inteiro novo, então vou instalar tudo novo. Enquanto não tem a cabeça, o braço fica muito leve. Quando coloca a cabeça aqui, o braço desce, fica com o peso correto. Ainda temos aqui 3 alavancas. Essa primeira seleciona o braço para avançar até discos de 7, 10 ou 12 polegadas. 7 polegadas o compacto, 12 polegadas o LP e 10 polegadas o 78 a rotação, salvo engano meu. A chave liga e rejeita e a chave desliga. Vamos ver tudo isso daí funcionando. Às vezes é mais fácil retirar esse pino para fazer a colocação de apenas um LP. Quando eu faço a ligação, é bom segurar um pouquinho mais para dar tempo do automático funcionar. Veja que está selecionado para 7 polegadas, então vai cair no meio do disco. Vou escolher 10 polegadas agora. E agora 12.
Como eu disse, há alguns ajustes ainda a serem feitos no aparelho. E eu ainda preciso trocar a agulha. Agora, quando ele chega no final, automaticamente o braço vai voltar para trás. Como eu deixei o braço auxiliar aqui do disco aberto, ele vai voltar para o começo. E começa novamente o mesmo disco. E diferente, se eu apertar o botão desliga, ele vai funcionar normalmente até o fim do disco. Porém, nesse caso ele vai desligar. Desligou só aqui. A vitrola continua ligada. Há aparelhos que quando desliga o motor do toca-disco, desliga a eletrônica também. Não é o caso desse. Vamos ver agora ele descendo um disco. Mais que um ainda não está pronto. Ainda há alguns detalhes para fazer. Eu coloco esse braço que estabiliza os discos e também que vai sentir o último. Aqui ele já desceu e informou através desse eixo para a máquina que esse é o último disco. Então quando chega lá no final, ele vai desligar. Ele tentou descer mais um disco, como não caiu mais nenhum, ele desligou. Se tivesse um segundo disco aqui, ele iria derrubar o segundo e tocar. Agora nós vamos observar um pouco por baixo da máquina, por dentro, o que dá para ser apreciado nesse modelo. Primeiro de tudo, eu vou tirar o prato. Isso aqui sai mesmo. Aqui, a retirada desse pino facilita a retirada do disco. E aí vamos retirar o prato. Tem uma presilha aqui embaixo que eu ainda não coloquei, por isso eu tenho uma certa facilidade para retirar esse prato. Se eu empurrar de baixo para cima, consigo tirar. E aqui temos já duas coisas interessantes. Esse guia toca nessa peça plástica aqui, que inicia o movimento de troca de disco e retorno do braço. E todo esse movimento vai acontecer através dessa rosca sem fim, em conjunto com essa meia engrenagem. Veja aqui, quando é acionado esse pino aqui, que levanta, toca a rosca sem fim e força o início desse movimento, que produz todo o movimento da máquina. Ele vai virar até aqui e escapar da rosca sem fim novamente. Esse camis produz um pequeno movimento que na verdade é como se fosse um golpe final para realinhar o eixo. Tem um eixo que passa aqui dentro, ele precisa ter um alinhamento perfeito
para a posição daqui do braço. Então, ele cria um pequeno movimento aqui que dá um efeito com uma mola que posiciona tudo, alinha numa posição síncrona todos os elementos mecânicos para que isso termine na posição correta. Ele dá um pequeno estralo quando posiciona. E esse aparelho, o prato roda em cima de um rolamento axial. Dá para ver as 3 esferas ali que anda em cima desse disco. Aqui ainda a polia do motor, que eu tive que fazer outra. O eixo do motor está aqui. Essa é a polia que se posiciona conforme a rotação escolhida, que não dá para ver aqui. E quando é em 0, ela recolhe totalmente e o prato fica livre. Agora podemos ver a parte interna, parte de baixo, o motor. Típico motor de anel dividido, não tem capacitor. O sentido de rotação é dado por esses anéis aqui em curto-circuito. A troca de velocidade e funcionamento do motor está aqui. Ligando ele. Aqui é o ponto de 78 RPM. Subindo aqui, fica totalmente desconectado. O motor até está ligado, virando, mas o prato desconectado. Todo esse movimento é para evitar que a vibração do motor seja transmitida para o suporte aqui e, consequentemente, vá até a agulha e seja sentido isso como áudio. 78 RPM, 45, 33 e 16. Aqui nesse detalhe nós vemos o rotor do motor e aqui o eixo com a parte mais grossa para 78, depois tem uma próxima aqui de 45, a outra de 33 e a última lá em cima de 16 RPM. Nesse caso está conectado em 33, vou subir para 45. Aqui 45 RPM e agora para 78. Por efeito da câmera, nós temos a ilusão de que o motor está virando mais lento, mas é consequência da gravação. Ele vira a 1800, quase 1800 RPM. O eixo que eu falei que transmite o movimento da rosca sem fim aqui para a máquina realmente que movimenta o braço é esse aqui. Se eu simular um movimento aqui, estou virando com a mão, vou acionar o liga, veja o movimento acontecendo aqui. Terminou. Mais uma vez.
Agora vamos observar com mais detalhes. Eu vou movimentar então a alavanca. Ali. Aquela pequena peça metálica é movimentada pela rosca sem fim, puxa a meia engrenagem e tudo começa. O ciclo tem início. Deu um pulinho, terminou. Mais uma vez, quando eu movimentar essa alavanca, pegou, deu início. Terminou. Tudo isso gera uma série de movimentos complexos aqui nesse camis, que além de ter estas ranhuras que vão movimentar exatamente o braço, que vai ter todo esse movimento através desse pino, também o camis tem um sistema excêntrico, ele se movimenta também aqui, nesse sentido, para cima e para baixo, para levantar e abaixar o braço. Acompanha comigo. Veja o que acontece quando eu pressionar o botão liga. Aqui, vai movimentar aqui. Ele vai iniciar o movimento. E termina. Esse pulinho que ele dá, que é o ajuste final, é dado por essa mola aqui. É ela que faz esse pequeno pulinho para ele se posicionar corretamente lá no vão da meia engrenagem. Agora observe primeiro esse movimento aqui. Esse é exatamente o movimento do braço. Ele vai guiar o braço para retornar, ele está voltando para a posição de descanso e avançando agora até a posição do começo do disco. E essa posição é definida pela chavinha de 7, 10 ou 12 polegadas. Deixei na posição de 12 polegadas, vamos mais uma vez. Fazendo o retorno e agora avançando até a posição correta. Esse é um movimento, mas tem outro movimento para observar nesse mesmo camis. Eu disse que ele é excêntrico, ele movimenta aqui. Repare que ao mesmo tempo que existe o movimento, esse movimento aqui, que puxa o braço para trás, isso aqui também é levado para lá. O braço levanta. Ó, o braço levantou, voltou para trás, vai até o começo do disco e desceu. Isso graças ao excêntrico, a posição excêntrica do eixo. Mais uma vez. Braço subiu, retornou, avançou até o disco e desceu. A posição de 7, 10 ou 12 polegadas é dado por essa ranhura aqui. No caso de bater nessa posição, veja só, ela desce, posiciona e vai encostar aqui. Então o braço para logo no começo,
Ele para de ser arrastado logo no começo e fica preparado para disco de 12 polegadas, o LP. No caso do ajuste da chave para 10 ou 7 polegadas, ele vai parar ou aqui ou aqui. Nessa posição deitado não funciona direito. Eu não consigo simular exatamente. Ele vai cair aqui fora de posição. Ele deveria ter parado aqui, ó. Olha lá, parou na posição de 10 polegadas. E na posição de 7 polegadas, ele vai até aqui. Essa posição deitada não favorece uma simulação. Outra coisa interessante é a chave liga-desliga dele, que está exatamente aqui. Quando o braço desce, quando eu coloco a chave desliga aqui, e chega no final do movimento, que o braço retorna, ele vai empurrar, na verdade ele puxa essa alavanca, posiciona ela de uma maneira que com o peso do braço descendo, vira a chave aqui e desliga o motor. E esse motor não vai ligar mais. Só vai ligar se eu tirar o braço, se eu for com a mão, retirar o braço, aqui eu ligo o motor de novo. E quando eu volto o braço na posição de descanso, desliga o motor novamente. Então aqui ele operando totalmente em manual. E quando está nessa posição desligado, para ligar, quando eu aperto o botão liga, ele força a chave liga aqui para iniciar o funcionamento do motor, através dessa alavanca aqui. Veja aqui, essa peça preta desliga e desliga o motor em manual, ou quando ele retorna do automático para o desligamento. Desliga. Quando aperta a alavanca liga, ela desce esse bico e força a ligação. E a máquina começou a funcionar. Tem um pequeno pino que sente o peso do braço no final da trajetória dele. Desliga. Quando o braço desce, que você vê, o braço desce para a posição de descanso dele e o próprio braço vai empurrar aqui e desliga. E assim o automático desligou. Pediu desligamento. Retornou. Desceu, desligou.
Esse é o pino que sente o braço retornando para desligar. Agora eu vou pedir para desligar. Desligou. Ele vai ter o mesmo comportamento para 45, 78 RPM, só que como a máquina está ligada ou relacionada à velocidade do prato, em 78 RPM tudo acontece muito mais rápido. Todo o movimento é mais rápido. Interessante, né? Bem, esse foi o vídeo de hoje, sem muita explicação eletrônica, apenas para apreciar. Não está pronto, ainda preciso trocar os cabos, colocar cabo blindado aqui, fazer alguns pequenos ajustes, ou quando tem mais que um disco ele ainda não está muito bem, colocar um feltro novo no prato para que fique em perfeito estado para retornar ao dono feliz. E o vídeo era esse, espero que você tenha gostado. Lembrando, se gostou, deixa seu joinha aí, considere apoiar o canal pelos diversos métodos que nós temos, como por exemplo, o Apoia-se, o Pix, o tornar-se membro do YouTube, ou simplesmente recomendando o vídeo para que mais pessoas assistam. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Nós estamos aí com pouco mais que 17.000 inscritos. Temos também os cursos de rádio a válvula e eletrônica a válvula, sendo que eletrônica a válvula é o curso para quem não sabe nada e não precisa saber nada de eletrônica, porque nós começamos do princípio. Nós começamos lá do elétron, lá do comecinho mesmo, lá do princípio das coisas. Vamos falar sobre capacitor, indutor, até chegar à válvula e terminar em projeto de amplificador de alta fidelidade para música, toca-disco, não especialmente para guitarra, baixo, para instrumentos musicais, mas para a audição. E o de rádio já, você tem que ter um conhecimento de eletrônica a válvula, porque nós vamos diretamente para o rádio, seus segredos, calibrações, manutenção. Temos um grupo secreto para cada curso, temos também live semanal, batendo papo, fazendo estudo de caso, fazendo manutenção, falando de coisas não exatamente abordadas no curso, mas também fazendo aprofundamento e outras coisas. Mais uma vez, então, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.